tarde. Eu sou a Bianca, sou psicóloga, estou aqui junto com a Cíntia e com o Fernando. Nós somos do Serviço de Psicologia da Santa Casa de Prudente. Primeiramente, a gente agradece aí pelo convite da gente poder compartilhar aí um pouquinho com vocês da nossa atuação aqui. A gente vai estar respondendo aqui o questionário que vocês enviaram em formato de uma roda de conversa, para ficar um pouquinho mais leve e poder estar complementando aí as respostas. Eu tenho 22 anos de formação. Tenho 10 anos de formação. Tenho 1 ano de formação. A gente acha importante, né, colocar aí que sempre há tempo para se trabalhar aqui dentro do hospital. Vamos para a segunda questão. Quais são os principais princípios éticos que um psicólogo hospitalar deve seguir? Acho que a gente pode colocar de uma maneira geral do que a gente já segue, né, dos princípios éticos da psicologia, não só aqui no ambiente hospitalar, que é a promoção da liberdade, da dignidade, o respeito, né, ao sujeito, a questão o que a gente pode fazer da garantia do sigilo das informações. Garantia de direitos, né, disso de que independente de onde vem, do que vai ser respeitado o lugar, vai poder tomar esse lugar de centralidade no processo de hospitalização. Acho que é promover essa liberdade, né, quando a gente pensa em todas as esferas, né, psíquico, social, religiosa, cultural. Eu acho que é principalmente isso, porque aqui, como a gente colocou, o setting ele tem essa característica de ruptura, né? Então a gente está aqui para garantir isso. Eu acho que mais do que isso também a gente só, né, colocar que também isso vai muito de encontro com a instituição que se trabalha. Né? Eu acho que a gente está numa instituição de saúde que tem um viés filantrópico também. Né? Então o profissional ele precisa estar com muita sintonia com os valores, né, a missão dessa instituição, né? Então isso precisa estar de encontro, né? Muito bem alinhado. Muito bem alinhado. Quais são os desafios enfrentados na atuação no ambiente hospitalar? Acho que o maior desafio, né, que a gente pega na literatura também, mas vê muito na prática, é do setting, de conseguir naquele espaço preservar um ambiente seguro para o paciente poder trazer essas angústias, para poder fazer uma continência que seja ética, que consiga delimitar dentro do espaço, né? Porque o que a gente faz aqui não é uma psicoterapia processual, né? A gente está aqui para fazer uma intervenção pontual dentro desse processo de hospitalização. Então, delimitar o setting acho que é o maior desafio que a gente encontra hoje, né? Acho que um outro grande desafio tem a ver com a imprevisibilidade. Quando a gente pensa, né, na questão da doença, o quanto que a doença ela traz uma impotência, uma surpresa. A gente lida muito com isso, não só com o paciente, mas tudo que está no entorno dele. Seja no trabalho de equipe, seja com a família. Então é algo que, por mais que a gente tente estruturar, fazer um planejamento, sempre a gente tem que lidar com esses casos aí, né? Eu acho que é um fator bem importante aí que a gente vê de desafios. E acho que para fechar essa pergunta, a gente também, né, elege aí a mediação da tríade, né, entre o paciente, a família, né, e a equipe, que pode parecer simples, né, talvez para nós psicólogos que temos uma competência a isso, mas quando a gente está aqui na prática, os desafios sempre existem, né, da gente garantir que essa tríade ela realmente venha em cena, ela consiga ser ali um potencial também desse cuidado. Isso, eu acho que aí a gente complementa, né, que é um desafio de qualquer tipo de trabalho, a manutenção de uma comunicação assertiva, que o psicólogo ele faz muitas vezes essa mediação da comunicação. Tanto dentro da equipe, quanto equipe, família, paciente, a gente está em todas as partes desse processo, a gente tem que estar entrando nesse momento. Quais as suas expectativas antes da vivência nessa área e o que mudou após a atuação? Acho que o Fernando, que é o mais recém-formado, pode estar colocando um pouquinho da expectativa que tinha, né? Eu acho que aqui cabe até durante a faculdade, eu fiz um estágio, mas aqui eu estou numa instituição agora, né, um hospital e já na atuação profissional, não mais como estagiário. A gente vem com uma expectativa de que eu vou chegar lá e já vai estar bem delimitado o que o psicólogo faz, onde que ele entra, onde ele não entra. E é um trabalho constante de construção, né? Desse espaço, do que a gente faz, se a gente entra, se a gente não entra.
Então, aquela expectativa de não, eu vou chegar, vai estar delimitada todas as minhas atividades, eu vou saber exatamente onde eu entro, o que eu faço. Não é bem assim, você tem que construir também com o seu estilo de atuação, que é... O que mais lhe marcou em sua atuação? Bom, acho que esse tempo que, né, eu estou aqui no hospital, junto com a Bianca, o nosso maior desafio foi o Covid, né? Pensando enquanto pessoa, enquanto profissional, pensar ali nas estratégias daquele cuidado, como que nós poderíamos manter a humanização, manter uma mediação, uma aproximação entre a tríade que a gente já falou lá no início, quando a gente se deparava com tanto isolamento. Aqui nós conseguimos, né, criar algumas estratégias em que, né, a tecnologia ela veio sim, né, como um recurso que favoreceu demais toda essa humanização e essa aproximação com a equipe, nós enquanto, né, profissionais, em que nós conseguimos fazer todo um processo ali de reconhecimento daquele paciente já em sua despersonalização, então, né, numa unidade crítica, já invadido, também, né, trazendo essa família para perto, até pensando em rituais de despedidas. Então, teve esse grande desafio aí para nós. Eu acho que também entra, né, sem dúvida, foi a pandemia, que nunca a gente imaginou passar por tal, né, situação, do qual a gente teve que muito rapidamente se reinventar, lidar, né, com toda uma crise que também era uma crise do próprio psicólogo, a impotência. A gente percebeu o quanto que os muros do hospital já existiam e talvez potencializou muito a gente ver aquilo no coletivo. Lidar com lutos, né, de uma mesma família, lutos ali coletivos, isso também foi algo bem desafiador. A questão da tecnologia, como foi colocada, foi algo que realmente serviu para aproximar, né? E eu acho que com certeza foi o que mais marcou aí na atuação, foi esse período aí tão difícil, mas que também de alguma forma fortaleceu muito a questão da importância do psicólogo dentro do hospital. E também a gente colocar, né, que nesse meio da pandemia, do Covid, amigos, colegas de trabalho, né, adoeceram, precisaram de todo um suporte, e talvez isso foi um grande marco também para nós, né, da gente inverter alguns papéis e conseguir separar, né, realmente ali a emoção, a razão, ter sim uma neutralidade, né, até para dar conta de cuidar de alguém que poderia ser do seu convívio diário, né, e o quanto isso também tinha um peso diferente para nós, né? Vamos aqui para a questão 5. Qual a sua perspectiva para a psicologia no âmbito hospitalar futuramente? Eu acho que, embora seja uma especialidade de psicólogo que tem mais de 20 anos, né, a gente tem uma expectativa de uma regulamentação mais bem definida para o projeto de lei, né, agora tem um projeto de lei para regulamentar as 30 horas semanais, eu acho que é muito importante para a gente, né, e até para aumentar a valorização da profissão, ter um piso salarial, ter um teto de horas, você ter um reconhecimento maior mesmo e como vocês estavam colocando, né, a questão da expansão. A expansão do serviço, né, da especialidade, né, da psicologia nesse ambiente. A gente pode colocar aqui, né, na nossa cidade de Presidente Prudente, nós temos, né, serviços de saúde que não contam, né, com esses profissionais. Então, quando a gente pensa numa perspectiva futura, com certeza é a gente ganhar colegas, né, que possam aí agregar junto com a gente em ambientes que a gente vê o quanto tem uma carência, sim, né, sim. E a atuação ela é tão importante. Sim, a gente vê que é um trabalho de muita troca, né, então a gente sabe que quanto mais serviços tiverem, mais colegas tiverem, ter mais produção e mais pontos para a gente construir, para poder expandir e até valorizar mais a profissão também. Como atuar de forma assertiva no meio multidisciplinar? Acho que primeiramente trabalhando a comunicação, que eu acho que é o carro-chefe, da gente saber que num trabalho multidisciplinar a gente não trabalha sozinho, é um trabalho feito por muitas mãos, muita troca. Mais, gente. A empatia,
né? Acho que pensando em assertividade, a empatia, ela precisa estar presente. O reconhecimento do lugar do outro, né? Pra gente poder construir junto, a gente tem que saber que o que é nosso, o que é do nutricionista, o que é do fisioterapeuta, o que é da fono, o que é do serviço social. Porque, como você coloca, a gente constrói, a gente tem um papel a cumprir ali, mas não é integral, a gente tem que entender que a gente precisa construir junto. Juntos. E hoje a gente utiliza muito da visão transversal, do qual a gente precisa sim, para quem pretende trabalhar no hospital, ter uma busca, né, por um conhecimento ali da doença, de outras áreas, saber até que ponto que a gente consegue identificar, mas respeitando também o espaço de cada um, o trabalho de cada um. Acho que isso também é bem importante. A questão da humanização, vem junto. 7ª pergunta. Qual o método de intervenção que você mais utiliza no âmbito hospitalar? Acho que é unânime, né? A questão da psicoterapia breve, uma vez que pelo setting, pelo público, pela condição, não tem como a gente abrir coisas que a gente não vai conseguir fechar. Sim, acho que a gente colocou antes até isso, de que é pontual a nossa intervenção, né? A gente não pode achar que a gente vai conseguir fazer uma psicoterapia processual, falar de trabalhar traumas do passado, aqui não é o ambiente para isso, né? Trabalhar comportamentos disfuncionais também, né? Famílias disfuncionais. O nosso papel aqui não é do psicoterapeuta como se é numa clínica, né? A gente não está pensando em modificar personalidade, olhar a disfuncionalidade, não é muito por aí. É muito pontual, então a psicoterapia breve acaba sendo mais adequada. Acho que uma terapia de suporte, gente? Sim. Né? Pensando na desorganização que a doença traz, né? Eu acho que a gente poderia, né, resumir falando de uma terapia de suporte, é o que a gente praticamente faz aqui diariamente, né? Sim. Então seria esse o método que a gente utiliza aqui. Sim. 8ª pergunta. Como intervir em uma emergência no hospital quando o profissional de psicologia é solicitado? Já passou por alguma experiência assim? Como foi para você vivenciar isso? Acho que a gente passa por isso diariamente, já faz parte da nossa rotina, até por a gente estar no hospital geral. Como que a gente intervém? Eu acho que a primeira coisa é a gente não ir também em encontro ali e também se desestabilizar. Porque quando a gente pensa em emergência, a gente está pensando em algum tipo de crise. Então, primeiramente, é discutir esse caso em equipe. Muitas vezes a gente tem utilizado da entrevista coletiva de forma a gente proteger e garantir ali uma não revivência, né, de um trauma, uma situação. Já essa discussão ela também serve para a gente já conseguir de alguma forma já pensar numa conduta. O que a gente vai fazer diante disso? São diversos os tipos de emergência, desde um comportamento suicida, da questão de violências, acidentes extremamente traumáticos. Então, quanto isso, eu acho que não tem como a gente já ir ali sem ter uma prévia, sem ter uma discussão, sem ter um planejamento. Lógico, né, sempre realizando um trabalho aí com base no acolhimento, na escuta. Sim, eu acho que isso vai no encontro daquilo que a gente fala de construir o trabalho junto, né? Então, a assistência social é muito próxima da gente nessa entrevista coletiva. A gente procura conversar com o médico responsável para entender o que foi adotado de conduta, o que se pensa para o caso, para a gente poder ir mais com caminho para ser feito, como você coloca, planejado, né? E aí a gente ouve o paciente para centrar nele esse cuidado, mas a gente sempre vem planejando antes, durante e depois. O primeiro ponto, eu acho que é entender o motivo que chamam o psicólogo para poder estar dando esse tipo de suporte. É uma morte inesperada, a gente tem vínculo ou não tem vínculo, é um paciente que dali ele vai poder estar sendo internado ou não, o tipo de cuidado que vai ser prestado aí no futuro. Na pergunta, conte uma experiência que vivenciou de um paciente em processo de despersonalização e quais as formas de intervenção usada. Quando a gente pensa em despersonalização, o setor que a gente mais evidencia são os críticos, né? Pensando em uma emergência, em UTIs, em que o paciente, né, ele
talvez ele vai passar a ser chamado pelo leito que ele se encontra, em que ele vai passar a vestir uma roupa que não é dele, talvez o que vai ser dele, muitas vezes a gente se resume em pertences de higiene, né? Para mim, eu acho que isso é o que fica mais gritante pra gente, né? A questão da própria condição clínica, que muitas vezes está muito inchado, está muito desfigurado. Tem que fazer algum procedimento, tem que raspar o cabelo, então você perde também essa característica. A imagem, né? A autoimagem, né? Ele está muito invadido também, né? Ele tem na UTI, por exemplo. Sim. Já tem vários, tem as sondas, tem tudo que está invadido. O próprio ambiente hospitalar, ele favorece, que muitas vezes é um ambiente fechado, onde também ele não consegue identificar se é noite, se é dia, como que tá as coisas lá fora. Se a gente for pensar que pode ter sido nessa urgência, ele chega, passa um tempo, muitas vezes desacordado, e quando ele é despertado, ele está num ambiente que não é dele, né, ali habitual. Então são casos que a gente vê, principalmente terceira idade, que eu acho que também entra bastante nessa parte também da despersonalização, que entra junto com a confusão mental, do próprio estado ali, também do nível de consciência. E é algo muito comum aqui na nossa prática a gente se deparar. Eu acho que a primeira coisa é fazer esse resgate do sujeito, né? Ele ser autor de sua própria história, a gente poder entender quem que é essa pessoa, o que para ele é importante, o que a gente conseguiria linkar de vida lá fora para a gente trazer aqui para dentro. Objetos que a gente consegue também ali às vezes estar auxiliando, quando a gente consegue trazer esses objetos que foram retirados no primeiro momento. Às vezes é uma fronha dele, um relógio, pensando em intervenção, óculos, né? Pensando em intervenção é bastante nesse sentido, né? O contato com os familiares para poder resgatar isso, né? A gente costuma ter contato via WhatsApp. Ampliação de visita, mesmo em unidade crítica, trazer, muitas vezes hoje a gente faz o acompanhamento de visita infantil, de visita pet, a questão de ter, né, um familiar que ele julgue ali confiável, mais próximo dele mesmo, em unidades que anteriormente tinha esse isolamento. Acho que tudo isso, esse contato mais próximo, a gente consegue voltar, né, pro doente, não para a doença. Bom, gente, para fechar aqui na 10ª pergunta, como lidar com o paciente sem perspectiva de melhora, como acolher e dar suporte à família, paciente, e se preciso for a equipe de profissionais e cuidadores. Acho que é uma pergunta bem ampla. A gente pode pensar, né, em casos que teve aí uma falha terapêutica, casos, né, de doenças incuráveis, já indo no cuidado paliativo. Acho que aí a gente pode já pensar no luto antecipatório, né? Acho que quando a gente pensa, né? Acho que sem perspectiva, acho que manter muita transparência, né? O que a gente talvez mais se depare é a conspiração do silêncio, em que há muito uma questão de poupar, né? Principalmente da parte da família, né, de não querer transmitir essa informação ou de, né, revelar essa má notícia de alguma forma. Sim, tem aquele sentimento de impotência da nossa parte, né? Porque a gente, e da equipe também, como coloca na pergunta da equipe, a gente consegue perceber na equipe médica uma impotência, que assim, eu não consigo salvar esse paciente, né? E o paciente tende a deprimir quando ele percebe que, ok, é a fase final agora. Então, você ter um acolhimento ético de, ok, o que a gente vai fazer nesse tempo? Trazer vida para esse momento, né? Que é muito em volta da morte. Eu acho que também é muito importante, dependendo, né, do grau de consciência que esse paciente ele se encontra, a gente poder também ver o que para ele é importante. Porque quando a gente pensa em não melhora, a gente já pensa numa finitude. Sim. E talvez o tempo que resta a gente colocar muito, trazer vida aos dias, né? Não dias à vida. Sim. Eu acho que esse ponto é ver o que para ele é importante, como que ele tem encarado tudo isso, se ele tem uma compreensão de tudo que está acontecendo com ele, com a equipe, né? Também fazer esse tipo de suporte, porque muitas vezes a gente vê uma reatividade de também pessoalidade da equipe, né? Sim. Ali naquela... O envolvimento, né? As coisas começam a se misturarem. Então, fazer essa separação.
orientação, esse acolhimento, sempre mantendo uma comunicação verdadeira, porque como a Cíntia colocou ali da conspiração, a gente vê que isso é muito comum acontecer, porque acha que está protegendo, mas isso muitas vezes está afastando, né, o paciente dele poder fazer suas escolhas, de a gente saber o que para ele é importante. Enquanto intervenção, é importante a gente pensar dessas visitas que a gente colocou também, visita infantil, então o paciente ali tem essa terminalidade, a gente trazer para, não para resolver problemas passados, mas para você ter um fechamento de ciclos ali, né? A gente tem crianças que vêm para fazer isso, e isso é muito importante para o paciente e para a família também, que você promove esse fechamento, né? Acho que trabalhar muito, né, nessa questão mesmo de como que a gente pode organizar esse fechamento de algo que ninguém quer falar sobre morte, mas a gente sabe que está sempre presente. Latente, né? E talvez uma grande estratégia que a gente tem nesses casos são as nossas conferências familiares. Sim. Né? Então, quando a gente já consegue visualizar um prognóstico, né, ali desfavorável, já é um sinal de alerta para todos nós da equipe, e hoje já é uma rotina nossa, né, ter esse cuidado com essa família, né? Muitas vezes a gente consegue sim envolver esse paciente, né, para a gente ali fechar as diretivas, né, propor como que vai ser realizado esse cuidado. Alguns pacientes, às vezes em unidades críticas, a gente consegue, né, fazer a transição para o quarto, para ele ter o seu tempo ali com os seus entes queridos. E desmistificar muito, né, porque um paciente sem melhora, e muitas vezes a gente escuta que ele não tem mais nada a ser feito, sempre há o que ser feito, sempre há um cuidado, é um cuidado diferente, mas um cuidado que vai ser prestado. Bom, pessoal, a gente terminou de responder o questionário, né? Eu espero que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas, sanar algumas curiosidades. A gente agradece muito o convite, né? E a gente fica à disposição.